Oi, então, meu nome é João Luiz, eu sou marceneiro e artesão. Há uns 2 anos passados, eu fabriquei uma máquina para cortar garrafa de vidro que uma cliente pediu para a gente sob encomenda. A gente fez uma máquina simples, né, uma máquina automática para fazer corte de garrafa de vidro, que nem essas garrafas de vinho, e eu postei o vídeo da máquina na internet. Teve mais ou menos até a presente data, mais ou menos umas 85 mil visualizações. E diversas pessoas me perguntaram, mandaram e-mail, telefonaram, perguntando como que eu fiz a máquina, querendo comprar a máquina também. Na época eu fiz 5 máquinas e vendi todas as 5. Só que o processo de fabricação é muito demorado, então eu não fiz mais nenhuma máquina. Aí as pessoas me perguntaram como você fez, com que motor que eu usei, que resistência que eu usei. Então, para algumas pessoas eu prometi, né, e estou fazendo esse vídeo para poder mostrar, explicar como que eu fiz e como que eu fiz a máquina, que material que eu usei. Aí assim você também pode fazer uma na sua casa para você cortar a garrafa, usar, reciclar, fazer o que você quiser, né? Eu fiz uma adaptação, essa máquina aqui está diferente da primeira que eu fiz. Eu aperfeiçoei ela, agora ela tem a capacidade de cortar também garrafão de 5 litros, né? Então eu vou mostrar, estou fazendo esse vídeo para mostrar como é que essa máquina ela é fabricada, tá? Então aqui eu já tenho uma garrafa que eu cortei mais cedo, né? Tá aqui o corte. Ela faz um corte bem preciso. Eu vou retirar ela aqui para poder mostrar exatamente como funciona o mecanismo. Primeiro, qual que é o princípio básico aqui para a máquina funcionar? Ela tem uma resistência de fogareiro elétrico em cima de um tijolo refratário. Ela está em formato em V. Quando a garrafa ela gira e encosta nessa resistência, quando a resistência está aquecida, ela faz um choque térmico na garrafa e ela quebra, ela corta exatamente no ponto onde está passando o calor. Então, esse motor aqui que eu estou usando, eu vou tirar aqui para vocês verem. Simplesmente é um motor de micro-ondas que eu usei. Esse motor de micro-ondas, você pode pegar de micro-ondas velho, ou você pode ir no ferro velho. Geralmente ferro velho eles têm micro-ondas jogado lá e você pode ir lá pegar, desmontar e comprar. Esse aqui eu paguei R$ 20 no ferro velho. Uma pessoa que tem um ferro velho desmonta lá o micro-ondas e deixa lá guardado no pote lá, o motor. Então, paguei R$ 20, motor de micro-ondas. Esse motor de micro-ondas, ele é o seguinte, ele é fixado aqui, ele é um tubo de PVC de 40 milímetros, que eu fiz um corte, que eu fiz um rasgo para poder entrar o bocal da garrafa. Que a gente coloca a garrafa aqui e ele tem esse corte para poder ele segurar o gargalo da garrafa. Então aí, para prender, eu uso essas abraçadeiras. Para um garrafão de 5 litros, que o gargalo é maior, eu uso essa abraçadeira maior. Quando você for comprar, você pode pegar um garrafão de 5 litros e tirar mais ou menos a medida. Então tem essa abraçadeira maior. E para uma garrafa menor, uma abraçadeira menor. Tá? Simples. Agora eu vou mostrar como que eu fiz esse sistema aqui, essa montagem que eu fiz aqui do motor de micro-ondas. Então aqui eu tenho um outro motor de micro-ondas que eu tenho aqui guardado. Você pode ver, ele na frente, ele tem como se fosse um eixo. Esse aqui é de plástico, mas às vezes esse eixo aqui ele é de metal. Então é um eixo, ele tem mais ou menos uns 6 milímetros de espessura. Eu peguei um tubo de PVC, né, um tubo de PVC de 40 milímetros, a marca Crona. Esse aqui ele é o tubo de PVC branco, ele é mais fininho. Aquele tubo de PVC marrom, ele é mais grosso, ele não fica tão flexível assim. Então aquele lá eu fiz o teste e não consegui usar. Então é bom que seja esse branco, porque ele é fino, ele tem como ser maleável. Eu fiz 3 cortes simples aqui com uma esmerilhadeira, como eu falei, para poder fazer esse sistema aqui. Essa máquina, eu fabriquei ela inteira
as peças dela eu fabriquei ela em madeira, porque é o serviço que eu faço. Então, eu escolhi madeira peroba, madeira de demolição, para poder fazer as peças, porque a madeira, a peroba eu gosto de trabalhar com ela, porque é uma madeira dura, é fácil de se trabalhar com ela e ela é difícil de empenar. Então, as peças ficaram bem resistentes e é simples de trabalhar com ela. Então, eu fui com um torno. Você pode mandar alguém tornear, se você não tiver um torno. E torneei uma peça, um cabo de peroba, para ele encaixar perfeitamente dentro do tubo de PVC, como esse aqui. Ele encaixa com alguma pressão, que é isso mesmo que a gente quer. Ele já encaixa aqui com alguma pressão. Então, o que eu fiz com essa peroba aqui que tá torneada? Cortei ela, né, num tamanho menor, e fiz um furo, marquei o centro, fiz um furo no centro de 6 milímetros e encaixei o eixo do motor dentro da peroba, que é esse que eu estou usando aqui. Depois, se você observar melhor aqui, né, nessa parte, eu fiz um furo com a furadeira, uma 3 milímetros. Esse furo ele atravessou a peroba e o eixo que já estava aqui dentro, no furo que eu tinha feito, e atravessei um parafuso para ele não correr mais. Coloquei aqui com o parafuso, peguei o pedaço do cano com os cortes na esmerilhadeira, coloquei aqui até uma determinada altura e fixei com 3 parafusos. Pronto, está feito o sistema que vai fazer a garrafa girar. Esse motor de micro-ondas ele é ideal porque ele gira uma rotação de mais ou menos 6,5 rotações por minuto. Mas você também pode usar aquele motor de espeto de churrasqueira, que ele também gira numa velocidade boa. Esse motor ele está fixo nesse carrinho, né, no carrinho que eu coloquei. Ele tem um sistema aqui com a barra roscada, para com uma simples manivela você subir ou descer o carrinho. Para que serve? Porque dependendo da largura, né, da largura da garrafa que você vai cortar, esse aqui vai ser, é necessário que seja feito esse ajuste, ou você levantar ela ou você descer ela. Então, como que eu fiz esse sistema aqui de barra roscada? Bom, então como pode ver aqui, eu fixei o motor de micro-ondas numa madeira aqui, na peroba, e fixei essas duas partes para ele dar altura, né? Prendi ele com 2 parafusos. Aqui está o toco torneado, parafusado no eixo do motor, com esse parafuso aqui. Parafuso, eu usei aqui um parafuso 4x25, 4x40 parafuso aqui. E o tubo de PVC fixado com um parafuso nessa peça de peroba torneada. Como você pode ver aqui, eu fiz essas três aberturas usando uma esmerilhadeira. Você pode usar um serrote, uma serra, qualquer coisa para abrir essas 3 aberturas. 3 é o suficiente, é o necessário para caber o gargalo de um garrafão e para ele apertar o suficiente para tampar uma garrafa de vinho. Esse carrinho, aqui atrás, eu coloquei esse cabeçote aqui, esse eixo, para poder fazer aquele movimento na barra roscada de subir e descer. Então, como que ele funciona? Não sei se dá para visualizar direito. Isso aqui, eles são na verdade, são três ripas de peroba parafusadas, né? E tem um furo, né, um orifício aqui, né, para passar por onde passa a barra roscada. Eu usei uma barra roscada de 10 milímetros. Então, aqui, dentro dessas três ripas, mais precisamente nessa ripa aqui do meio, eu fiz um encaixe numa serra tico-tico de bancada e coloquei uma porca dentro. Exatamente igual eu fiz aqui, ó. Esse aqui também é o sistema que puxa o carrinho, onde vai a resistência. Então, como que eu faço para ele dar aquele movimento da barra roscada? Eu faço um recorte com a tico-tico de bancada, no formato de um hexágono, e encaixo a porca dentro dele. Depois disso, eu fecho com uma tábua e a parafuso. Para quê? Para a porca não sair enquanto movimenta a barra roscada.
Aí feito isso, depois que está feito isso, que é o mesmo caso que eu fiz aqui, né? Não vou tirar agora para mostrar porque está todo parafusado já. Então a barra roscada aqui, quando ela gira, quando ela está girando, né? Ela está aqui dentro girando, ele sobe ou desce. Por quê? Porque a porca está aqui dentro presa. Então quando ele movimenta, ele faz esse movimento para cima e para baixo. A mesma coisa eu usei nesse sistema aqui, nesse carrinho, para poder justamente fazer ele ir para frente e para trás. Esse carrinho é o que vai determinar em que lugar da garrafa que vai ser cortado. Então, nesse carrinho, essa peça aqui, ó, que é a que está aqui na frente, é exatamente essa que eu acabei de mostrar. Isso aqui é de uma outra máquina que eu estou fazendo. Essa peça aqui, com esse mesmo sistema aqui, feito no tipo de bancada. Mas se você não tiver tipo de bancada, você pode fazer o formão. Como que eu fiz? Eu faço um furo com a broca de 10 milímetros, coloco a porca em cima e desenho ela, e faço o recorte com a tico-tico, ou você também pode fazer com o formão. Coloca a porca e prende, né, uma madeira aqui, no caso eu fiz um rebaixo, para ficar esteticamente, né, para ficar esteticamente mais aparentável. E uma pequena tabuinha aqui, fechou. A mesma coisa eu fiz nesse sistema aqui. Então como que eu uso esse sistema? Aqui tem esse cavalete, que nada mais é do que um arco, né, como se fosse uma trave, e essa barra roscada que já está com essa manivela instalada. Então, eu basicamente coloco essa peça aqui dentro. Eu fiz ele bem justo, que é por quê? Por que eu fiz ele bem justo? Para ele não ter jogo. Se eu fizer mais largo, né, mais largo do que essa espessura aqui, muito mais largo, ele acaba tendo um jogo. E quando a garrafa começa a girar, esse jogo ele atrapalha. Então eu fiz ela bem rente mesmo. E depois passo diversas vezes uma lixa aqui bem fina, para ele não ter muito atrito e subir e descer com facilidade. Então coloco aqui. Eu vou virar aqui. Depois colocado aqui, eu coloco a barra roscada aqui no meio. Giro. A barra roscada, deixa eu colocar aqui para visualizar melhor. Ela tá girando dentro da porca, que está dentro desse sistema aqui, conforme eu expliquei. Por isso que ela tem esse efeito. Pronto. Como a barra roscada já chegou até o fundo aqui, não tem mais para onde ela ir. Quanto mais eu giro, mais o carrinho sobe. E para descer? Se eu começar a fazer isso aqui, ao invés dela descer, eu estou tirando a barra roscada. Dá para perceber aí. Está tirando a barra roscada, ele não está descendo. Então para descer, como que eu faço? Eu peguei essas duas porcas que eu já tinha colocado aqui. Trago elas até a parte de cima. Eu coloco duas porcas que é para uma travar com a outra. Tá? Se você quiser colocar uma porca só e prender com cola instantânea, também pode. Eu já fiz assim, também funciona. Mas eu coloco duas porcas, uma arruela de duas porcas, que assim funciona com mais facilidade, se precisar atirar. Então eu coloquei as duas porcas aqui em cima e vou travar elas para poder descer o carrinho. Então como que eu faço isso? Eu faço elas, aperto elas uma em direção à outra, né? Uma travando para baixo, uma travando para cima. Aí uma usa a outra para ficar travada. Deixei bem apertado. Então a hora que eu começar a pedir para ela descer, ela vai travar aqui, a barra ela não vai sair mais daqui, ó, porque está travada aqui. Então esse movimento para baixo desce, esse movimento para cima sobe. Essa manivela aqui, basicamente, eu peguei uma peroba que eu desengrossei com 1 centímetro, fiz um corte de círculo no acético tipo de bancada, fiz um furo de 10 milímetros no centro, onde eu coloquei na barra roscada e prendi com duas porcas e duas arruelas.
E fiz um furo fora de centro aqui na beirada, que eu coloquei uma barra roscada de 5 milímetros e travei aqui um pedacinho de bambu com argoelas e porcos. Isso aqui é bem simples de se fazer. Fica esteticamente bonito e funcional. Certo. Então, feito esse sistema, feito o carrinho, aqui está o motor instalado, o sistema de barra roscada já está funcionando, já está travado corretamente. Então, como que eu fixo? Esse motor, ele vem com dois plugs simples, que eu encaixo aqui com um plug. Esse aqui é um plug que chama plug pré-encapado fêmea. Ele encaixa perfeitamente no motor que está colocado aqui. Essa caixinha de MDF eu só fiz para proteger, porque isso aqui, depois que estiver ligado, se alguém encostar, já leva um choque. E mais por estética também. Então eu coloco uma caixinha de MDF que eu fiz, com um furo aqui para passar o cano e uma abertura aqui para colocar os fios. Eu não coloquei nenhum parafuso, porque se às vezes precisar, se esse fio acabar saindo, ou precisar de fazer qualquer manutenção, é fácil. Então eu só coloco aqui, encaixo. Pronto, essa parte aqui já está feita. Agora, esse carrinho que é onde está a resistência elétrica, como que eu fiz ele? Então aqui, ó, se dá para observar, esse aqui é um tijolo refratário. Esse tijolo refratário é daquele do tipo que se compra em lojas, que vende revestimento de pedra, muro de pedra, essas coisas. E vende peças para churrasqueira. Esse tijolo refratário é daquele do tipo que faz um revestimento interno na churrasqueira para poder preservar o calor. Então ele é bem resistente e ele não esfarela. E ele resiste bem à temperatura. Então eu fiz aqui um corte em V nesse tijolo refratário. Fiz um corte com uma serra mármore da Makita. Esse ângulo aqui não é tão importante, ele é um ângulo. Aqui deve ter aproximadamente uns 100 graus, 120 graus, tá? E eu coloquei nele preso a resistência. Essa resistência aqui é uma resistência de fogareiro elétrico de 1000 watts que eu comprei. Ela tá para tensão de 110 volts. Eu coloquei esse sistema aqui de rolamento, que é o que não tinha na outra máquina que eu fiz, para quem viu o vídeo. Esse sistema de rolamento, para que ele serve? Ele serve para poder a garrafa ele girar em cima do rolamento. Eu vou tirar aqui para poder mostrar com mais detalhe como que eu fiz ele. Então aqui é como se fosse um V. Deixa eu colocar aqui mais perto. Ele está no ângulo de 90 graus. E aqui as rolimãs. Ela está num jeito que a garrafa ela gira livremente em cima dessas duas rolimãs aqui de baixo. Né? E um garrafão de 5 litros, ele vai girar em cima dessas daqui de cima, tá? Por isso que é feito dessa forma. Ele está apoiado aqui no carrinho com essas duas barras roscadas aqui. Esse carrinho todo, ele se movimenta, essa barra roscada ela acompanha. E aqui, nesse lugar, eu coloquei essa peça que é uma porca colocada no meio de uma bolinha, né? Uma esfera, um círculo aqui de madeira. Para que serve isso aqui? Para ser regulada a altura. A altura dessa adaptação de rolamento. Por quê? Porque às vezes se você for colocar uma garrafa de vinho, ele tem uma altura diferente. Se você for colocar um garrafão de 5 litros, é outra altura. Se colocar uma garrafa de cerveja, é outra altura. Então eu vou explicar como funciona esse mecanismo quando for cortar uma garrafa de vinho.
ele tem esses dois furos aqui para ser encaixado bem aqui e duas porcas para poder prender. Depois que a altura estiver regulada, essa porca serve para manter ele fixo no lugar, que é onde a garrafa vai girar em cima. Então eu vou explicar como funciona, como que eu fiz essa adaptação aqui e como que ela deve ser feita, tá? Então eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou colocar a garrafa presa aqui já e fazer o procedimento como deve ser. Eu vou subir aqui um pouco, né, nesse círculo aqui que eu falei de madeira. Para que ele serve? Girando ele, eu subo a rolimã, e se eu girar ele para o outro lado, ele desce a rolimã. Tá? Então eu vou pegar essa garrafa de vinho, eu já fiz um corte nela, vou fazer outro corte nela. Vou pegar a abraçadeira menor, que eu vou usar para fazer esse corte de uma garrafa menor, eu vou usar uma abraçadeira menor. Vou colocar a abraçadeira aqui. Vou posicionar a garrafa. Tá vendo que a garrafa ela tem que ficar sempre na horizontal. Sempre na horizontal. Nunca ela pode ficar assim ou para baixo. Na horizontal. Então, para deixar na horizontal, eu tenho que descer esse carrinho. É o que eu vou fazer. Descendo o carrinho até o bocal ficar na altura onde a garrafa fica totalmente na horizontal. Essa posição aqui. Então eu coloco o bocal, coloco a garrafa aqui dentro, verifico se ele está realmente aqui na horizontal. Se eu prender ela assim, ou prender muito para baixo, ela não gira corretamente. Então eu deixo ele na horizontal, com uma chave de fenda. Eu prendo aqui a abraçadeira. Pronto. Até que eu vi que ela prendeu. Agora eu vou movimentar o carrinho para a posição onde eu quero que seja feito o novo corte. Aqui então eu estou subindo, tá? Usando esse círculo aqui de madeira, eu estou subindo aqui o rolamento. De que altura que ele tem que ficar? Ele tem que ficar de um jeito que a garrafa ela tem que girar em cima do rolamento, não girar em cima da resistência. Porque se eu abaixar demais, por exemplo, eu vou mostrar aqui de uma maneira que dê para visualizar melhor. Então aqui eu vou mostrar melhor como que tem que ser apoiado as rolimãs. Então aqui está a garrafa e aqui está a resistência. Tá vendo que aqui, ó, a garrafa não está encostando na resistência e aqui ela também não está encostando na resistência. Mas ela está em cima da rolimã. Está encostado na rolimã aqui e encostado na rolimã ali. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar a rolimã até o ponto que a garrafa encoste na resistência, mas que continue girando em cima da rolimã. Que ela não fique totalmente apoiada na resistência. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer mexendo essa peça aqui, ó. Que eu fiz. Eu girando para baixo, note que o carrinho todo ele desce também, ó. Tá vendo aqui? Aqui para baixo e girando aqui para cima. Né? Tem uma de cada lado para poder manter ele no nível. Então é isso que eu vou fazer agora. Tá, então eu já coloquei aqui na posição correta. Deixa eu mostrar aqui como que tá. A garrafa, ela praticamente está encostando na resistência. Aqui, ó. Tá praticamente encostando. Desse lado aqui também. Vou focar aqui. Desse lado também. Mas ela não está apoiada na resistência. Ela não está girando em cima da resistência. Ela está girando em cima da rolimã, que está logo aqui. Eu vou colocar aqui só para a garrafa girar, para você dar uma olhada. Vê ali, ó. A rolimã está girando. A rolimã está girando. Aqui e aqui.
Então o que significa? Se a rolimã está girando, significa que a garrafa está apoiada em cima da rolimã. Olha lá, girando aqui. E ela chega a encostar levemente na resistência. Esse é o ideal, esse é o que a gente quer. É assim que a garrafa vai cortar. Bom, então como eu falei anteriormente, então a garrafa ela está posicionada já. Essa chave interruptor, eu fiz também uma adaptação diferente da máquina anterior. Essa chave eu fiz ela, eu aciono ela para baixo, ele liga somente o motor de micro-ondas e não liga a resistência. Por quê? Porque assim você pode ajustar esse carrinho, né, ajustando aqui para cima ou para baixo, até a rolimã ficar na posição certa, que é essa que eu falei. Ó. Ali a garrafa girando em cima da rolimã, mas encostando em cima da resistência. Se a garrafa ela girar em cima da resistência, a hora que a resistência ligar e ficar quente, a resistência vai amassar. Então, para isso que existe a rolimã. Então, ela tem que girar em cima da rolimã o mais perto da resistência possível. A hora que eu mudo a chave aqui no meio, a máquina está desligada. A hora que eu girar a chave para cima, ele vai ligar o giro do motor e a resistência ao mesmo tempo, para poder aí fazer o corte. Então, ele vai fazer o corte exatamente nessa posição aqui, vai fazer como se fosse uma fatia do vidro. Então, vou fazer isso agora. Liguei lá. Ela já trincou. Pronto. Ela trincou, mas não caiu o vidro. Mas ela trincou, quer dizer que já estava cortado. Veja aqui o corte preciso. Uma fatia. Aí, depois de cortado, é só remover a garrafa. Bom, então eu já expliquei mais ou menos como que é o funcionamento, tá, da máquina. Expliquei como eu fiz aqui o mecanismo usando o motor de forno de micro-ondas, como que eu fiz aqui a montagem, como eu fiz essa acoplagem aqui do cano. Expliquei aqui como que eu fiz aqui o tijolo refratário, né? Esse tijolo, eu prendi ele eu fiz basicamente um carrinho de madeira, tá? Eu fiz basicamente um carrinho, com duas barras roscadas aqui para manter preso essa estrutura que eu fiz com as rolimãs e esse tijolo refratário. Essa resistência eu prendi ela no fio com dois desses plugs da parte de metal do plug de porcelana. Esse plug de porcelana é desse tipo de plug de porcelana que se compra em loja de material elétrico. Ele tem esse miolo, né? Esse miolo aqui que é um miolo de bronze, de cobre, quer dizer, de cobre. Simplesmente você desaparafusa aqui e aqui e tira esse miolinho. Esse miolo, eu prendi ele aqui, deixa eu mostrar aqui como que tá. Ó. Se dá para visualizar bem. Basicamente é esse mesmo miolinho que é onde eu prendi a resistência. A resistência que eu usei é essa resistência aqui. É uma resistência de fogareiro elétrico. Aquele fogareiro de porcelana, de cerâmica, que fica a resistência em volta para cozinhar, fazer comida. Eu estou usando aqui nessa máquina uma de 1000 watts, tá? Para uma rede de 110 volts. Eu compro desse jeito aqui. Eu comprei numa loja aqui na minha cidade que vende material para aquecimento de água, tá? Aquecimento de água. Geralmente quem tem fogareiro elétrico, essas lojas de camping, pesca, que vende fogareiro elétrico, você pode se informar na sua cidade, onde você pode adquirir uma peça igual essa daqui. Para o sistema elétrico, o sistema que eu usei para fazer a parte elétrica, essa chave aqui é uma chave alavanca bipolar.
Por que bipolar? Porque na posição do meio ela fica desligada, aqui liga, no meio desliga, aqui liga de novo. Tá? Ele tem esses 6 conectores. Por que eu usei ela? Porque em uma posição eu ligo só o motor para girar a garrafa, numa posição, óbvio, que é a posição que está desligada, e na outra posição eu uso para ligar o motor e a resistência ao mesmo tempo. Eu vou colocar uma foto agora de como que eu fiz, do esquema de como que eu fiz a ligação elétrica. Essa foto que eu vou colocar foi um desenho que eu fiz mesmo, numa folha de papel, um esquema bem básico. Eu não sou eletricista, não sei quais são assim as normas e quais são os desenhos padrões para cada coisa. Tá? Então eu tentei explicar mais ou menos como que eu usei essa chave alavanca bipolar. Essa chave alavanca bipolar, para essa resistência aqui de 1000 watts, eu estou usando uma de 15 amperes, tá? Para poder dar conta aqui de tocar a resistência. E o fio, os cabos que eu usei, todos para fazer a instalação, é um cabo PP, 2 por 2,5, também para resistir, para ele não derreter, né? Porque a resistência ela aquece bem. Então eu usei um cabo 2 por 2,5 em toda a instalação, inclusive a tomada. Ela está presa aqui no tijolo refratário, feito com a madeira. Aqui está o carrinho. Aqui é aquela peça que eu mostrei, que é essa peça aqui. Aqui dentro tem a porca. Está colocada ali com o furo no tamanho dela, feito a tipo de bancada. Tá? É essa mesma peça que está aqui. Por isso que a barra funciona o sistema de manivela ali, que é o mesmo sistema que está aqui também. Tá? É esses 3 aqui. Aqui, esse tijolo refratário, eu coloquei duas ripas de madeira em volta dele, prendi com uma barra roscada de 5 milímetros e prendi ela em cima desse carrinho, né? E esse carrinho preso com essa peça que foi igual ao que eu mostrei aqui, toda parafusada. Vendo aqui com bastante detalhe, dá para visualizar exatamente como está feito. Eu não vou ficar passando medidas, porque se você entender a ideia de como que ele está construído, já é o suficiente para você fazer nas medidas que você tiver aí. Porque não é necessário, você pode fazer com outro tipo de madeira. Quem tem conhecimento de metalúrgica, que trabalha com ferro, pode fazer de ferro. Então aqui é basicamente o material que eu usei. Então aqui eu fiz, essa prancha eu fiz com compensado naval, uma prancha normal com compensado naval, que é uma madeira boa, que ela resiste à umidade. Tá? Eu fiz aqui também essa guia, que é por onde o trilho vai correr, para ele não acabar jogando, para ele manter reto, que é sempre importante que ele fique todo alinhado. Né? Eu vou filmar daqui, fica mais fácil de visualizar. O alinhamento. Ó. Tem que ser um alinhamento preciso. O alinhamento aqui da barra com a quina da pedra, com a quina do rolamento e com o eixo principal do motor. Tem que estar tudo alinhado. Se estiver fora do alinhamento, aí o corte já não sai preciso. Tá? Isso é um trabalho assim que tem que ficar bem organizado mesmo. Bom, então, explicado basicamente aqui de como que ela funciona, eu vou fazer o corte mais uma vez dessa garrafa e vou explicar basicamente algumas coisas assim que se não for feito um ajuste correto desse mecanismo e desse mecanismo, a garrafa não vai cortar direito. Então eu vou dizer basicamente os principais erros que podem acontecer, tá? E como corrigir isso. Então eu vou colocar aqui a garrafa. Por exemplo, vamos supor que isso aqui esteja mais alto do que deveria. Vou aumentar ele aqui e eu coloco a garrafa aqui. Eu vou prender a abraçadeira com uma chave de fenda. Isso aqui é prender o suficiente para a garrafa girar junto com o motor.
Prendeu. Desse jeito que está aqui, já dá para observar que a garrafa ela está encostando na resistência, mas não está encostando no rolamento. Eu vou pegar aqui para ver melhor. A garrafa está encostando na resistência, como dá para ver ali. Mas ela não está encostando no rolamento. Se eu ligar a máquina desse jeito, o que vai acontecer? A resistência vai ficar quente e a garrafa vai amassar a resistência, porque quando ela fica quente ela fica mais maleável, e a garrafa não vai cortar corretamente. Então como que eu posso corrigir isso? Tá vendo? Se você olhar ou verificar no horizontal, vai ver que a garrafa ela está inclinada, né? Ela está inclinada nessa direção, porque o suporte está mais alto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abaixar o suporte aqui. Para ele ficar no horizontal. Tá? Outra coisa que também às vezes pode acontecer é na hora de prender essa garrafa, prender ela errado. Por exemplo, ela está aqui no horizontal, eu vou empurrar isso aqui para baixo. Vê o que eu estou fazendo aqui, eu vou empurrar isso aqui para baixo e prender desse jeito. Eu estou exagerando um pouco aqui, que é para facilitar a visualização, para quando acontecer parecido, saber por que está acontecendo isso. Pronto. A hora que eu ligar, olha o que vai acontecer. Essa rolimã, ela gira um pouco, depois para de girar. Ó. A garrafa ela não está encostando, chega um momento que ela encosta, ela gira um pouquinho e para. E essa aqui desse lado é a mesma coisa. Ela está girando, depois ela para. Parou de girar, depois ela volta a girar. Girou. Por quê? Porque a garrafa ela não está alinhada. Percebe ali? Ó, ela sai e encosta. Por quê? Porque ela não está alinhada, ela não foi parafusada exatamente como deve ser. Então eu vou mostrar. Quando isso acontecer, você tem que, sempre quando você ligar a garrafa, você tem que observar se ela está girando as duas rolimãs. Quando isso aqui acontece, ó, ela gira um pouco e para, então é porque na abraçadeira não foi colocado corretamente. Tá? Então como que a gente corrige isso? Então para corrigir, desligo o giro. Eu vou abrir a abraçadeira. Aberta a abraçadeira, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a garrafa ela ficar totalmente no horizontal. Porque isso aqui ele tem um jogo, que isso aqui eu tentei tirar, mas não dá, que é o jogo do próprio motor. Tá? Isso aqui tem que ir trabalhando com isso. Então eu deixo ele totalmente no horizontal. Trago a abraçadeira aqui. Deixo ele na horizontal e aperto. Verifico se o motor está bem alinhado. Se ele não estiver encostando, eu levanto aqui aquela regulagem que eu falei anteriormente. Vejo aqui desse lado. Está encostando. Ligo o motor. O que eu posso fazer? Se ela não tiver ainda, se ela tiver algum problema aqui, eu posso usar a mão mesmo e pressionar a garrafa para encostar nas duas rolimãs. E assim ela pode ajustar ali automaticamente. Tirei a mão, observei, as duas rolimãs estão mexendo. Vou mostrar agora para ficar mais fácil de visualizar. Ali, essa é a maneira correta. A rolimã está girando junto com a garrafa o tempo todo. Aqui também. E a garrafa
encosta bem de leve na resistência. O que isso quer dizer? A garrafa ela encosta na resistência, mas ela não está girando em cima da resistência, ela está girando em cima do rolamento. Essa é a posição ideal. Feito isso, então essa é a posição ideal. Feito isso, eu vou ligar a máquina daí com a resistência para fazer o corte, tá? Se eu ouvir que deu um estalo no vidro, mas o vidro não caiu, mas eu vi que ele trincou, eu desligo a máquina imediatamente que ele já está feito o corte. Ou se ele, geralmente ela agarra a garrafa, corta e cai aqui o pedaço. Isso depende da qualidade da garrafa, da espessura do vidro. Tudo isso influencia. Quanto maior a garrafa, mais tempo demora para cortar. Quanto menor a garrafa, menos tempo demora para cortar. Se o vidro da garrafa é muito grosso, ele vai levar mais tempo também. Se é muito fino, ele corta mais rápido. Essas garrafas aqui de vinho, elas cortam relativamente rápido. 2 ou 3 voltas que ela gira em torno, o vidro já está cortando. Então eu vou fazer o corte agora. Trincou. Tá aqui. Corte preciso. Ah, detalhe que eu esqueci de falar. Essa garrafa ela tinha um pouco de vinho ainda dentro. Tá? Quando eu for fazer o corte, procurar ter a garrafa sempre seca. Porque às vezes se tiver líquido dentro, faz com que a garrafa ela corte mais devagar. Porque ele vai ferver todo aquele líquido que está dentro, até evaporar tudo, aí depois causar o choque térmico na garrafa. Então, se for fazer o corte de uma garrafa, de preferência que ela esteja seca. E de preferência que ela esteja já sem o rótulo. Se você for fazer o corte no lugar que está o rótulo, primeiro tire o rótulo e depois corte. Por quê? Porque se você for cortar em cima do rótulo, é sujeito o rótulo pegar fogo. Primeiro que vai demorar mais para esquentar o vidro. Tá? Porque o que a gente quer aqui fazer é dar um choque térmico na garrafa que faz ela fazer esse corte. Tá? Então é isso. Eu fiz aqui esse vídeo para mostrar como que eu construí essa máquina. Porque como eu falei, tem muitas pessoas pediram, querendo comprar a máquina, pedindo os planos, o projeto, o desenho, mas isso realmente eu não estou tendo condição de fazer, porque ela é muito trabalhosa. Mas eu creio que se eu mostrando ela, da maneira como eu fiz a instalação, as peças que eu fiz, como eu construí, fica bem fácil de visualizar. E para quem comprou essa máquina, que eu fiz essa máquina aqui recentemente, essa máquina mais nova, eu fiz apenas 2. As 2 já foram vendidas. Então, para quem comprou, eu estou mostrando como que você vai fazer na sua casa para poder fazer os cortes, tá? Então, estou explicando como que você vai fazer para manusear a sua máquina e se a garrafa não cortar corretamente, como que você vai trabalhar nisso, tá? Então, como que é isso? Basta apoiar aqui, apoiando a garrafa nesse rolamento, nesse princípio básico que eu expliquei. Ó. Gira em cima do rolamento, encostando levemente na resistência. Ligou, cortou. Isso é simples, tá? Essa máquina, eu fiz assim também para quem quiser fazer em casa e ter um equipamento para poder reciclar, fazer reciclagem. Isso tem diversas coisas que pode ser feito com isso. Eu tinha parado de fabricar ela durante 2 anos, nunca mais fabriquei ela. Aí eu fabriquei essas outras 2 e voltei a fabricar essa máquina. Só que demora para se fazer e tem um custo também para ser enviado por correio. Então, eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo. Quem tiver algum interesse, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa que talvez eu não tenha explicado aqui, ou se tiver alguma dúvida de como que eu fiz, pode escrever nesse e-mail. Se você tiver interesse em querer saber quanto custa, como que faz para ter a máquina, o tempo que eu demoro para fabricar, para poder mandar uma, também pode escrever nesse e-mail que assim que eu puder eu respondo com o preço que eu estou cobrando para poder fabricar uma máquina igual a essa e mandando correspondência. Aí eu mando a máquina, uma resistência na máquina e uma resistência extra, né? Porque às vezes essa resistência não é tão fácil de se encontrar. É uma resistência de fogareiro elétrico. Então eu mando uma resistência junto, tá? Pelo correio,
possa trabalhar com depósito, boleto, etc. E é isso. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail. Se você gostou do vídeo, clique no curtir. Se quiser fazer algum comentário também é bem-vindo. E até mais.